Ministério Público deve denunciar amanhã o estudante que atropelou e matou um agente de trânsito durante uma blitz da Lei Seca. A denúncia será por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. O motorista do carro chegou a ter a prisão decretada, mas a justiça o libertou numa decisão polêmica. Essa é a nossa reportagem da semana. Este vídeo foi gravado na última viagem de Diogo. O rapaz, de 34 anos, brincava de empinar uma pipa imaginária na praia do mesmo nome, em Natal. Lembranças do marido que Marcela faz questão de manter no celular. Uma história feliz, interrompida bruscamente. Eu quero deixar bem claro que não foi acidente. Diogo não teve a chance de se defender. As imagens de uma câmera de segurança obtidas com exclusividade pelo Domingo Espetacular mostram o momento exato do atropelamento de Diogo Nascimento de Souza. O carro de luxo passa por uma blitz da Lei Seca. O motorista não obedece à ordem de parar. De repente, acelera e atinge em cheio o agente de trânsito. Era a madrugada de sábado, de 21 de janeiro, em João Pessoa. O fato aconteceu num bairro nobre, aqui de João Pessoa, que costuma ser muito movimentado nos fins de semana por conta da praia e dos bares. Naquela madrugada, Diogo coordenava uma blitz da Operação Lei Seca. Ele estava exatamente aqui, quando tentou parar o veículo, mas acabou sendo atingido. De acordo com testemunhas, o motorista fugiu sem prestar socorro. A polícia identificou o motorista. É Rodolfo Gonçalves Carlos da Silva, de 24 anos. Ele é neto do ex-senador e ex-vice-governador da Paraíba, José Carlos da Silva Júnior. A família é dona de empresas de comunicação, entre elas a afiliada da TV Globo no estado. Possui ainda concessionárias de carros e uma indústria de alimentos. Robério fazia parte da equipe da Blitz no dia da tragédia. Foi ele quem deu a primeira ordem de parada ao Porsche, dirigido por Rodolfo, que não obedeceu e seguiu adiante. Dei com a mão para ele parar. Foi quando ele veio lentamente, não parava. Eu me afastava. Afastei um pouco. Eu afastei um pouco. Quando ele não parava, eu abri. Eu tive que abrir, porque ele não me obedecia, né? Então ele passou, lento, mas passou. Aí foi quando ele, infelizmente, passou por Diogo. Diogo fez o que os agentes chamam de bloqueio humano, um procedimento padrão para tentar parar o veículo. Diogo veio aqui para esse ponto, né? Ficou no meio, todo momento também acenando, entrando, entre, e foi quando ele entrou e inexplicavelmente ele acelerou e fez o que fez. O Porsche não estava em alta velocidade. Estas imagens de outra câmera de segurança mostram o carro poucos minutos antes de encontrar a blitz. Segundo os agentes, Rodolfo não estava sozinho. Uma mulher estaria no banco do passageiro. Uma testemunha ouvida pela polícia confirma a versão dos agentes de trânsito. No depoimento, ela afirma que o Porsche estava mesmo em baixa velocidade, que o condutor não obedeceu à ordem de parada e acelerou com o carro, atingindo a vítima nas pernas, jogando contra o capô e o para-brisa. Durante a fuga, uma das placas do Porsche caiu. E isso ajudou a polícia a identificar o condutor. O modelo de luxo de um carro que pode custar até R$500 mil foi apreendido no prédio onde mora Rodolfo. É possível ver que o vidro da frente ficou bastante danificado com o impacto do corpo do agente de trânsito. Diogo foi socorrido, levado ao hospital, mas morreu no dia seguinte. Ele estava representando o estado de uma blitz para coibir esse tipo de ação. E ele foi vítima do que ele estava querendo proteger toda a sociedade, né? Agora esperar que o Estado cobre e faça cumprir as leis. No dia do atropelamento, a Polícia Civil da Paraíba pediu a prisão temporária de Rodolfo Gonçalves Carlos da Silva, que foi concedida pela Justiça. Mas cerca de 6 horas depois, uma outra decisão judicial garantiu que o suspeito não fosse preso. O habeas corpus foi um salvo-conduto que garantiu a liberdade de Rodolfo. A decisão saiu durante um plantão judiciário às 3 horas da manhã.
O desembargador Joás de Brito Pereira Filho afirma não existir justa causa a justificar o cerceamento do direito de locomoção. O que trouxe mais estranheza ao fato foi ter sido concedida a liminar do habeas corpus, ou seja, foi deferido o habeas corpus sem nem ouvir ou sem nem ver nenhuma peça da representação da prisão temporária, do parecer do Ministério Público e nem da decisão do magistrado plantonista daquele dia. A pergunta que se faz é, e um José, um Francisco, um Joaquim, se fosse naquele mesmo horário, ele também teria o habeas corpus concedido? Os companheiros de trabalho de Diogo estão inconformados. Esse cidadão pegou e atropelou nosso amigo porque quis, por dolo, botou por cima do nosso amigo, certo? Não se entregou quando a polícia estava com a prisão dele temporária, certo? E ainda por cima, no final de tudo, chega lá 3 horas da manhã, chega com habeas corpus. E nós vamos espalhar isso para as pessoas. Durante a semana, agentes de trânsito, familiares e amigos fizeram vários protestos. Indignados com a decisão da Justiça, pedem que o crime não fique impune. A sociedade como um todo, ela tem que se posicionar para que seja apurado em quais condições ele conseguiu esse habeas corpus, em quais condições ele assassinou um ser humano. E ter, claro, com amplo direito de defesa, mas que ele responda exatamente na lei, porque a lei diz, todos são iguais perante a lei. A gente não pode aceitar que uns sejam mais iguais do que os outros. O caso repercutiu também na Procuradoria-Geral de Justiça, que pediu a reconsideração da decisão, ou seja, que o desembargador que mandou soltar Rodolfo analisasse o caso outra vez. O pedido de reconsideração, como se fosse um pedido, uma conversa, né? Quer dizer, uma vez que não cabia recurso, a reconsideração é um requerimento. É um requerimento feito para que a pessoa reconsidere aquele ato dele. Apesar da pressão, o desembargador não voltou atrás e manteve o salvo-conduto. Sim, a dor é muito mais forte agora por saber que a pessoa que atropelou intencionalmente nosso amigo, que nós vimos nosso amigo aqui no chão sangrando, está solta e ela pode dar de frente conosco a qualquer momento. A dor é muito mais forte agora, porque o sentimento de justiça é muito grande. Diogo era o filho mais velho de seu Damião. O homem ficou viúvo cedo e criou sozinho 3 crianças. O pai dele está vendo o filho dele, eu não estou vendo meu pai. Meu filho não merecia, não. Ele era querido pela sociedade, querido por todo, amado por Deus. É uma dor muito grande. Esse Rodolfo, ele tirou um pedaço de mim. Ele atropelou só meu filho, não atropelou muita gente. Tirou um pedaço de mim e de muita gente que amava meu filho. Ele tinha tudo para pagar essa multa, que essa multa de R$3.000, para ele era meio que ser 30 centavos. Mas ele não pensou 2 vezes. Rodolfo prestou depoimento na delegacia de homicídios, 3 dias depois da tragédia. Mas não contou a versão dele para o caso. Disse que só falaria em juízo. Saiu da delegacia sob pressão de familiares e amigos do agente de trânsito. Na quinta-feira passada, Rodolfo deu entrada no hospital da capital paraibana. Segundo os médicos, ele teve dores no peito e mal-estar. Foi liberado no mesmo dia. As imagens das câmeras de segurança deste restaurante, considerado um dos mais caros de João Pessoa, estão sendo analisadas pela polícia. Segundo funcionários do estabelecimento, Rodolfo esteve aqui momentos antes de passar pela blitz. Ele estaria acompanhado de uma mulher. Na nota de despesas do casal, houve o consumo de comida e bebida, inclusive alcoólica. A conta registra caipirinhas, gin, vinho, uísque. O total ultrapassa os R$500. Em nota, o advogado da família de Rodolfo diz que ele tem colaborado com a polícia judiciária, já que houve a entrega do veículo para a perícia e que foi requerida audiência para Rodolfo se apresentar à polícia. Além disso, diz não ser necessária a prisão dele para o bom desenvolvimento das investigações policiais. Afirma ainda que Rodolfo entregou seu passaporte e sua carteira de habilitação e encerrou dizendo que não se está diante de um quadro de impunidade, já que a lei processual penal está sendo rigorosamente cumprida, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.
O Diogo morava aqui nessa casa, junto com a mulher dele, a Marcela. Os dois viveram juntos durante 7 anos. Após 5 dias depois da morte do marido, é que a Marcela conseguiu voltar aqui ao quarto deles. E ela me contou que ele gostava muito do trabalho que ele tinha. Ele passou no concurso há 4 anos e ele tinha muito orgulho de usar essa farda aqui. Para mim é muito difícil, eu não sei como é que vai ser daqui por diante. Como é que eu vou ficar aqui dentro, tudo lembrar ele. Eu dormir e acordar sabendo que ele não está mais aqui comigo. Diogo tinha 2 filhos do primeiro casamento. E Marcela conta que a morte precoce interrompeu o sonho de ter mais 2 crianças. Ele estava cheio de planos e na melhor fase da carreira. Ele sempre falou que ele estava no lugar que ele sempre quis estar, porque ele adorava. Ele ia para a rua, ele ia com vontade de trabalhar. A Operação Lei Seca acontece em todo o país para evitar que motoristas alcoolizados circulem pelas ruas e provoquem acidentes. O motorista que é flagrado embriagado pode ter o carro apreendido, carteira de habilitação suspensa e pagar multa de quase R$3 mil. Além disso, pode responder por crime de trânsito e passar até 3 anos na cadeia. A lei é para todos. Inclusive, ele já prendeu vários carros de milionários aqui da região, e ele fazia a lei ser cumprida. Diogo trabalhava há 4 anos no Detran da Paraíba. Naquele sábado, estaria de folga, mas foi cobrir um amigo que pediu a troca do plantão. Infelizmente, ele estava no local errado, na hora errada. Mas do jeito que foi com o Diogo, poderia ter sido com qualquer outro. A polícia fez um novo pedido de prisão, desta vez preventiva, aquela em que o investigado fica preso por tempo indeterminado. Este tipo de prisão é pedida quando os investigadores têm indícios suficientes da participação do suspeito no crime. A ideia é manter a ordem pública ou econômica e a aplicação da lei. O pedido vai ser analisado por um juiz de primeira instância nos próximos dias. Para amenizar a dor, Marcela pede justiça. Eu não posso nem chorar, porque eu tenho que ter forças. Eu tenho que criar forças para estar nas ruas, para estar pedindo justiça, para estar fazendo protesto. Porque enquanto meu marido está enterrado, tem um assassino solto. Isso não pode ficar impune.